A segunda pergunta, quer dizer, já não é mais segunda, né, gente? Já foi um monte de pergunta aí no meio. Mas a segunda do cronograma é quais as dicas para tratar os traumas da amamentação? Além dessas, da pega e da sucção, né? A principal causa de traumas mamilares é a má pega. Tá. E a sucção ineficaz, né? Então, se eu não posiciono corretamente o bebê, ele não pega corretamente, ele não suga corretamente. E ele não tira o fluxo de leite que ele precisa. E aí muitas mães acham que o leite não sustenta ou que não tem leite suficiente para o bebê. E a gente vai avaliar, a maioria das mulheres tem leite sim para os seus bebês. E elas conseguem amamentar, não é uma questão de baixa produção. Então a maior causa das fissuras e escoriações e traumas mamilares é posição pega e sucção, que precisam ser avaliados, corrigidos. Pode ser que o bebezinho não coordena também. Alguns bebezinhos nascem com a linguinha presa e tem mais dificuldade, machucam mais, sugam mais no mamilo. Então a gente precisa observar o que está acontecendo com essas mamães. Inclusive o uso de chupeta, o uso de mamadeira atrapalham a forma como o bebê suga. Entendi. Eu até falei num outro vídeo que eu fiz sobre amamentação, não sei se foi na live ou se foi aqui no YouTube, e eu falei sobre essa questão da mamadeira, porque uma pediatra que eu tive da Pietra, meu peito estava muito machucado, ela falou, deixa seu peito descansar e alterna, dá uma mamadeira e um peito, dá uma mamadeira e um peito, porque eu fazia translactação. E aí eu fui tentar fazer isso, porque eu estava desesperada, já não aguentava de dor. E aí eu fiz isso um dia, ela chorou porque não queria mamadeira. O segundo, ela chorou menos, mas pegou a mamadeira, mas também não queria ainda. No terceiro, ela não quis meu peito. Aí eu falei, pois nunca mais eu dou essa mamadeira. E nunca mais ela pegou a mamadeira. Eu só dava o peito com a translactação. Eu falei, eu sofri quase 3 vezes já. E aí eu vou agora tirar... Aí não dá, não né? Não dá. Eu falei, não tem como. Dá. Agora eu vou terminar de sofrer e resolver esse problema. Com certeza. E aí foi quando eu tirei a mamadeira. E eu vi que isso realmente influencia muito, né? O que os estudos mostram é que o bebê apresenta confusão de bicos, ele não sabe de que forma ele suga e ele tem a opção dele. A opção dele é o mais fácil, que ele identifica como mais fácil. E aí, assim, aconteceu, já tá com trauma. Qual é a dica que você dá para tratar isso? O que pode ser feito para tratar essas fissuras, esse trauma? Para o trauma mamilar, além da posição pega e sucção, algumas mães optam pelos cuidados, né, que é deixar as mamas expostas, fazer a rosquinha de fralda de boca, coloca e ela cobre e o mamilo não encosta em absolutamente nada. Pena que eu não tenho a fralda de boca aqui para mostrar para vocês, mas essa rosquinha de fralda de boca é como se fosse uma rosquinha de pão com um furinho no meio. E você faz a rosquinha, coloca na mama, e aí você fecha aqui, é tranquilo para dormir com os mamilos assim, eles ventilam, né? Tem o coadorzinho de chá, que você pode quebrar o cabinho, o chifrinho, e colocar o coadorzinho de chá, que ele ventila também, com o absorvente por baixo, sem encostar no mamilo. Tem as conchas, algumas mães decidem usar conchas, as conchas furadinhas, pode furar mais também, se quiser. Aquecendo uma pontinha de uma tesoura, ela fura mais, né? Tem umas que vem com as pétalazinhas, pode fazer mais furinhos nelas. A da Promilo, ela vem com acho que uns 8 furos. Isso, assim, tem algumas marcas, né, que elas vêm com furos maiores e tem umas que vêm com furos menores. Ah, tem uma outra coisa, tem aquela que tem a parte do silicone que fica por trás da concha. Tem uma que tem a bocada grandona, assim. Isso. É a mesma concha, ela é toda furadinha na frente, mas atrás ela tem o orifício é maior. O orifício dela assim, grandão, e a outra tem um menorzinho. Eu usei, eu não lembro nem mais do orifício menor.
Acho que foi a do menor mesmo. Eu me lembro. Porque eu tinha comprado a do maior e você falou que não, que tava estrangulando a areola e o mamilo encostando. Aí, não, e ele vai pra fora e quando o bebê vai pegar ele não consegue, porque tá cheio de a areola leite, tá bem cheia, né? Ela é do tamanho da areola, mais ou menos isso aqui. Então ela é grande, então o ideal é do orifício menor, mais ou menos ela cobre um pouco acima do mamilo, a base dela. E aí colocou a concha, o mamilo ele não toca em nada. Qual o cuidado com a concha? Lavar, ferver, não dormir com ela. Então eu falo muito isso, ela é amiguinha. Não sei se a Lu lembra dessa frase, mas é inimiguinha também. Eu não dormia com ela, não. Então tem que ter muito cuidado, usa algumas horas, expõe as mamas. Cada mãe tem uma opção de cuidados. Os outros cuidados, e alguns trabalhos mostram, por exemplo, a lanolina anidra. Ela tem uma função de diminuir a dor e ajudar a granular mais rápido o mamilo ferido. O ácido graxo, o dessane, o óleo de girassol, algumas mães usam. O óleo de coco, ele também atua como um antifúngico, né? Se a mãe tem fungo no mamilo, então passa na área do mamilo. E o cuidado é não passar na areola, porque escorrega. Qualquer cicatrizante, ele escorrega. Leite, glúten então também, hoje o tratamento é úmido, ele não é aquele tratamento seco de antigamente que usava secador, ficava exposta ao sol sem controlar tempo. Isso não se faz mais, não é mais recomendado. E a laser na minha época ainda foi recomendado o sol. E a laser terapia, que é o tratamento mais recente, né? Os estudos mostram realmente que o laser em lesões, vários tipos de lesões, não só mamárias, o laser ele tende a ajudar a cicatrizar mais rápido, mas sem o manejo nada adianta. Eu fiz na do Enzo. Então eu alerto todo mundo, sem o manejo não adianta. Laser sem corrigir posição pega e sucção, ele não faz milagre, mas ele ajuda, o processo de cicatrização é mais rápido. Legal, muito bom. E até quando que o bebê precisa do leite durante a madrugada? Por exemplo, tem muitas mães que me perguntam: eu quero tirar o leite da madrugada do meu bebê, mas eu não dou conta, eu acho que ele vai ficar com fome. Eu sempre falo, o bebê chega em uma certa fase, né? Eu, pelo menos assim, eu não sei a fase específica, mas eu senti pelo meu filho, né? Tanto na Pietra quanto no Enzo foi assim. O Enzo, com 5 meses, eu percebia que ele tinha uma capacidade de ficar um longo tempo sem mamar. E aí eu percebi que à noite, quando ele chorava, eu chegava e dava o peito, ele ficava acordando toda hora, porque ele estava cheio. Então ele ficava acordando toda hora. Eu comecei a diminuir as mamadas, ele começou a dormir mais tempo. Então às vezes as mães acham que o bebê chora porque está com fome de madrugada. E nem sempre. Muitas vezes ele está querendo só um afago, um conforto de que estou aqui e tal. Até quando que isso é importante, esse leite na madrugada, se ele é importante? Então, você está falando da livre demanda, ou dela controlar que ele tem que mamar de 3 em 3 horas. A gente vai ter que avaliar especificamente, Lu, o tipo de bebê. Se eu tenho um bebezinho que ele não ganha peso, que ele precisa mamar mais vezes, eu vou trabalhar com esse ganho ponderal, ela vai precisar regrar horários. Mas aí é um caso específico, né? Por exemplo, a Pietra no início, ela tinha que mamar de 3 em 3 horas, eu tinha até medo dela acostumar a acordar de madrugada, porque ela não ganhava peso. Mas eu tô falando assim, de um bebê tranquilo, normal, ele só acorda 2 vezes na madrugada pra mamar. Esse bebezinho... E que às vezes ele nem mama, ele só pega o peito e dorme. Esse bebezinho, a mãe pode deixar que ele durma o tempo que ele quiser, se ele tá ganhando peso, se ele não tem nenhum caso clínico que precise estimular, né? Quando eu falo de bebês de caso clínico, são bebês que perderam muito peso, por alguma questão clínica, bebês prematuros, bebês especiais, em casos especiais. O bebezinho que faz o horário dele, deixa ele. Por isso que a gente fala tanto da livre demanda. Existe um período que o bebezinho, ele mama o tempo e a hora que ele quer, e sempre, quando ele está em aleitamento materno exclusivo, ele tem picos de crescimento. Nesse período ele fica enjoado, ele quer mamar de dia, ele mama à noite,
E aí muda, sai do horário padrão dele, que ele faz. Então é importante a mãe deixar livre demanda e o bebê faz o horário que ele tem hábito de fazer. A partir de um certo período, ele começa a dormir mais. E algumas mães ficam desesperadas querendo acordar o bebê. É isso que você está querendo me dizer. Não tem necessidade. Tem algumas crianças, né, que acordam, mas você vê que, por exemplo, eu sentia no Enzo a necessidade dele trocar fralda, cuidar dele, ficar um mas pouquinho assim, com ele acordava de madrugada, aí chorava. Se o pai pegava, às vezes ele chorava um pouco mais. Aí se eu pegava, o que ele fazia? Ele chorava, eu botava no peito e dormia. Eu falei, gente, ele não tá com fome. Eu falei, tá só no afago. Eu falei, então não é necessidade dele de comer. Aí eu falei, eu vou ter que arrumar um jeito de acalmar ele sem a mamada. Porque não é fome. Ele não ficava nem 2 minutos mamando. Ele dormia. Então, aí, às vezes, tirava do meu peito, aí ele chorava de novo. Mas ele não tava... Já tinha caído até a boca. Mas ele dava sinais de fome, de que ele queria mamar? Não, ele dava sinal de que queria o peito. O tempo do bebê varia muito. Então, dependendo do caso, se ele está em livre demanda e ele dá sinais que ele quer mamar, se ele está em livre demanda, mesmo que seja 2 minutos, esses 2 minutos fazem diferença para o bebê. Agora, a mãe precisa identificar o que realmente ele está querendo. Que ele pode chorar de fome, ele pode chorar porque está desconfortável, fralda suja, eles não ficam confortáveis. Contato, muitas vezes ele quer só um contatozinho, um afago, tá de barriguinha cheia, e ele quer um contatozinho, a rota, acabou, nada mais. E aí ele fica calmo. Então, se ele não dá sinais mesmo de que ele quer mamar e ele faz as outras coisas, né? Tá com frio, tá com calor, então vai precisar ver esses pontos para poder trabalhar com o bebê. Nesse momento, né, tentar as outras alternativas. Isso. E observar, porque se ele quiser mamar, não tem quem faça ele parar de chorar. Não tem mesmo não. O dia que o Enzo ele não mama de madrugada mais. Desde os 5 meses eu comecei a tirar, por conta disso eu vi que ele estava bem e ele não mamava. Mas quando ele começa a chorar, que ele fica querendo mesmo o peito, que eram os picos de crescimento, não tem quem faça. O Milton não segura. E precisa dar porque você vai produzir de acordo com a demanda dele. Verdade.